Dizem que o melhor da jornada é o caminho. Eu digo que é a companhia. Passo a passo, segui esse caminho ao lado de muita gente boa, que abraçou a missão de fazer a genética eficiente. César, esse ano, Expo Genética, o tema que está sendo trabalhado é a genética gerando lucro. Então, o foco é como que a genética pode impactar na lucratividade da pecuária. E nós tivemos o fórum focado em uma discussão, um espaço para discussão da eficiência alimentar. Você esteve lá conosco, foi um dos palestrantes. Você falou muito sobre a lucratividade na recria, na produção a pasto. Sim. Eu queria entender de você, assim, o que você entende como relevante e importante, logicamente todos os processos produtivos da fazenda, mas como a genética impacta nessa lucratividade? Marcelo, na minha visão, a genética é fundamental. A gente consegue ver a diferença dos animais que são de uma genética melhoradora, que infelizmente nós temos muito boi de boiada ainda, né? Ainda é um problema. Ainda é um problema. Mas na hora que você chega numa fazenda, que o recriador ou o engordador de boi, o terminador compra um animal de genética, ele sabe a procedência, de onde ele veio, você acaba tendo um desempenho muito melhor, né? Diminui os dias de coxo, então ele acaba ingerindo menos matéria seca e produzindo igual com GMD alto. Uma fazenda que trabalha com melhoramento genético, ela descarta os touros jovens que não foram classificados na avaliação deles. Esses touros vão para um confinamento. Eu fiquei impressionado com a velocidade. Era para ficar 100 dias, ficou 80, morreu com 600 quilos. Atingiram o peso Antes da hora. Então, e melhorado geneticamente. Converter esse alimento Exatamente. Eu acho que isso aí tem tudo, a relação enorme, né? E aí, assim, complementando, né? Porque a grande dúvida e a grande preocupação dos pecuaristas, dos melhoradores hoje, é que os testes são feitos com animais em coxo. Certo. E existem melhoradores, criadores, que já conseguem hoje aumentar em 30% o número de animais na mesma área. Sim. Depois de 10 anos de trabalho, né? Foram degraus, foram avançando. Mas, na sua visão, né? Mais uma vez, agora conectando com o pasto, assim, onde você tem uma vasta experiência, como colocar mais animais por área podem impactar a lucratividade no sistema de produção? Bom, a gente ganha dinheiro produzindo carne. Qual que é o principal KPI que quem produz o TIF ou a pasta? Mas qual que é o negócio? A gente produz carne. Quanto mais a gente conseguir produzir na mesma área, melhor. Só que para isso a gente precisa estruturar. E daí tem, pra você ter ideia, se a gente tiver 15 gramas a mais de GMD por dia no pasto, eu tenho R$100 a mais de lucratividade por hectare no ano safra. Então esse é um número que chama atenção. Daí você fala, mas como é que eu vou fazer isso? A gente tem várias maneiras no pasto. Primeiro, tem que cuidar do pasto como se ele fosse uma lavoura. Tem que adubar, tem que corrigir e tal. E depois que esse caminho começou de pasto, de cuidar, de manejo, depois que isso começou a andar, as outras coisas vêm por consequência. Porque daí qualquer proteico energético você coloca no coxo, os animais comem, você consegue controlar o consumo, que daí você vai conforme você está querendo. Você vai fazer uma TIP, ou até uma RIP, né? Que é a recria, que para mim é o lugar que mais dá dinheiro, para a gente ter resultado. Você põe a comida no coxo, o animal performa, e a gente faz uma coisa que muitas vezes a gente esquece dentro da fazenda, que é o giro de estoque. O giro de estoque garante o dinheiro no bolso. Então, é GMD, lotação, né? E controlar a despesa. E aí, mais uma vez, né? Você pode ter todos esses processos de melhorar o pasto, etc., a suplementação, mas se não tiver a genética capaz de converter e o ganho de peso? A genética é fundamental. Para mim, sempre trabalhei com genética, você sabe disso, eu gosto muito e incentivo as pessoas a usarem animais melhoradores. Hoje mesmo a gente está vendo, eu estava vendo ali em cima no pavilhão do Digênio, o touro que foi campeão frigorífico o ano passado. Cara, ele tem uma carcaça muito próxima do mango. Você fala assim, o Nelore evoluiu de uma forma. Há 20 anos atrás, quando estava saindo da faculdade e tal, a gente não tinha essa ideia. Nunca imaginou que um Nelore fosse ter o arqueamento de costela, musculatura. Cara,
Arqueamento de costela do Nelore está maravilhoso, é comprido, é um boizão. É um trem que está diferente, mudou muito, né? Mudou muito. E eu acho que esse conceito é um conceito importante. Porque daí quem está na ponta, que é o cara que recria, tal, que ele tem que entender que isso vai trazer o benefício para ele. Muitas vezes é difícil fazer ele enxergar. Mas a partir da hora que ele enxerga e ele entende, aí ele Não volta mais. vê o dinheiro no bolso. Filhos de boi de boiada. Não volta. E aí você me chamou a atenção, a lotação ela é importante. Quanto mais animais por área você colocar, Exatamente. maior vai ser a sua produção por área. E uma das formas é reduzir o custo de manutenção desses animais. A eficiência alimentar se conecta a isso. Exatamente. Se você dilui todos os seus custos fixos. Então, na hora que você pensa que você começou a melhorar pasto, a lotação a gente constrói ela, né? E você vai dando condição para que o rebanho consiga... Você vai chegar num teto de oferta de forragem. Chegou no teto que você quer. Aí você começa a buscar. Porque o grande tem um outro ponto que se a gente não fizer, nós temos no Brasil inteiro definido, na maior parte do Brasil, verão e inverno. Verão chuvoso, inverno seco. Se a gente não se preparar para essa seca, essa lotação aí vai por água abaixo, porque ela destrói a fazenda. Aí o cara fala, não deu certo por causa disso, daquilo, mas é o inverno. Então no inverno, ou diminui a lotação da fazenda de forma estratégica, ou faz uma estratégia de entre-safra. Estratégia de entre-safra o que é? Produzir comida. Silagem de capim, qualquer coisa, feno, qualquer coisa que for fazer. E essa é uma estratégia que você daí pode sequestrar os animais na época que o pasto estiver pior. Você sequestra, não todos os animais, mas uma boa parte deles, o que você tem mais interesse que ganhe peso, e você trata deles de uma dieta de manutenção. Não precisa ser nada muito apurado. Então eu acho que isso são coisas que a gente pode fazer para ter melhores resultados. César, primeiro eu queria agradecer pelo papo. E o que ficou para nós aqui durante essa feira esse ano? Nós estamos buscando sempre o equilíbrio. Essa Sim. é a magia do melhoramento genético. Encontrar esses animais que sejam produtivos, boas carcaças, bom acabamento, fertilidade principalmente nas fêmeas, mas também isso é relevante para os machos. Mas tudo isso precisa estar conectado com a lucratividade. Então Sim. precisam ter animais de baixo custo. E aí que Exato. nos conectamos com a eficiência alimentar. Totalmente relacionado, né? Eficiência, animais mais eficientes vão consumir menos, né? Então isso ajuda até na taxa de lotação, né? Que a gente está falando agora. É isso aí. Excelente, muito Então obrigado. essa é a busca. Tamo juntos. Obrigado, Claro, Marcelo. fazendo esse Prazer caminho. estar com vocês.